A medalha Levi Carneiro, conferida somente aos consórcios que alcançam, no mínimo, 30 anos de atividade ininterrupta em benefício do Instituto dos Advogados Brasileiros. Associe-se. E, por fim, convido o Dr. Márcio Klang para o recebimento do seu diploma e da comenda. Dr. Márcio Klang, Instituto dos Advogados Brasileiros, confere a medalha Levi Carneiro ao eminente doutor Márcio Klang, comenda que faz jus por sua destacada assídua participação na vida associativa ao longo dos seus 41 anos de filiação à Casa de Montezuma. Sala de sessões, 2 de outubro de 2024. Parabéns. O Márcio, rapaz, eu conheço ele, ele era estudante, eu tinha um livro sobre teoria da imprevisão. E como eu lia aquele livro dele? Eu estudante. Era promotor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui todos aqui para tirar uma fotografia. Dr. Márcio Klang, para sua manifestação junto à tribuna do Instituto dos Advogados Brasileiros, irá na qualidade de dublador, ator ou advogado? Enfim, então está certo. E procurador? Bom, excelentíssimo senhor presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, em primeiro lugar, quero registrar que eu estou muito emocionado. A respiração está ofegante, mas eu vou conseguir. Na pessoa de quem eu saldo todas as pessoas presentes aqui nessa sessão de hoje. Em primeiro lugar, eu quero registrar a eficiência, a proficiência do Dr. Sérgio Toches, que foi desencavar coisas do arco da velha sobre a minha vida. Eu fiquei impressionado com a cuidade, né, da pesquisa que ele levou a termo, até porque isso diz muito com o que eu estou fazendo atualmente. Eu sou coordenador do Centro de Memória, Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E nós fazemos muito esse tipo de pesquisa que Sua Excelência fez quando nós fomos fazer algum dos projetos que nós temos lá de história oral, que foi o que foi possível fazer no momento em que o centro foi revitalizado, que pegou a recuperação fiscal do Estado, não havia verba para coisa nenhuma, e o então procurador-geral que me convidou, doutor Gussen, me disse, você pode me pedir o que você quiser, só não me peça verba. Eu não tenho dinheiro para nada. E era verdade, a recuperação foi o auge, isso foi em 2017, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, o ator faltou uma coisa na sua pesquisa, doutor Sérgio Toches. Isto é irreparável. Quando eu era aluno do Colégio Pedro II, a cadeira dele está ali, Zona Sul, nós tínhamos uma professora de português e literatura, Deli Quadrado, e ela fazia parte de teatro. E nós apresentamos, inspirado na apresentação da PUC de São Paulo, Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, toda musicada com músicas de Chico Buarque de Holanda, e eu era um dos protagonistas. Não constou da sua... Isso eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade. Mas realmente foi uma experiência muito interessante, porque naquela ocasião eu tinha pânico de falar em público. E o que acontecia é que no meio da peça tinha uma estrofe inteira que ficava parada, porque eu não conseguia, me dava branco de pânico, e eu não conseguia falar. Se eu não podia falar, o meu colega que estava atuando comigo em cena também não podia falar. Ele não podia responder uma pergunta que eu não tinha formulado. E com aquele exercício de apresentações em público, numa delas estava o Pascoal Carlos Magno, né, que era um grande crítico teatral,
começou a se quebrar esse pânico que eu tinha de falar em público. Bom, brincadeiras à parte, no Ministério Público eu entrei em 77, no primeiro concurso pós a fusão. Na realidade, eu tinha pensado, quando eu me formei em Direito, em seguir a carreira diplomática, daí eu ter me formado em inglês pela Universidade de Cambridge e francês pela Aliança Francesa, que eram pré-requisitos para o concurso do Itamaraty. Mas, eu sou judeu. E os judeus no Itamaraty, tal qual em outras instituições brasileiras do passado, não eram exatamente muito bem tratados. E meu pai, que tinha sido vítima de discriminação, meu pai era advogado, Alexandre Arão Michel Klang, mas tinha sido vítima de discriminação quando ele quis ser oficial de marinha, passou no concurso e não deixaram ele entrar no exame médico. Inventaram um problema no nariz, ele fez 4 cirurgias de desvio de septo e disseram, não, o senhor tem que fazer a 5ª. Ele podia estar fazendo até hoje, que ele não teria entrado na marinha naquela ocasião. E esse era o Brasil de 41, 42. Infelizmente, era esse o Brasil. Aí, quando eu falei em diplomacia, ele olhou para mim e disse, não esquece o que eu passei. Não quero que você passe de novo o que eu passei. Não entrava judeu e não entrava negro. Bom, isso já acabou, graças a Deus, né? O mundo tem que evoluir, porque não é possível continuar com ideias de 10 mil anos atrás. Mas, então, eu arquivei o projeto Itamaraty e o Ministério Público sempre me fascinou, especialmente por uma coisa, pela independência funcional. Você não é vinculado à jurisprudência, você não é vinculado a enunciado do Supremo Tribunal Federal, você dá a sua opinião. Se o juiz quiser acolher, ótimo. Se ele não quiser, eu só lamento. Mas eu não estou vinculado, talvez, de uma forma, de uma independência que é muito da minha natureza. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. E fui trazido para cá pelo meu saudoso e amigo professor Jacó Dollinger, que foi um dos melhores professores que eu tive no CATET, na UERJ, de internacional privado, que era uma matéria, vamos dizer assim, até certo ponto, muito específica na direito internacional privado, mas ele, com o seu brilhantismo, né, tornava a sala entupida de alunos, porque todo mundo ficava fascinado com as aulas que ele dava. E ele me trouxe para cá, no Instituto dos Advogados, e quando eu fiz o mestrado, o meu orientador de tese foi uma outra pessoa muito querida da família, que é o professor Arnoldo Valvo, vivo até hoje. Ele é de 1932. Ele foi meu professor de Direito Civil durante 5 anos na UERJ. Depois ele foi meu orientador de tese, meu professor no mestrado. E eu trabalhei no escritório do Arnoldo Valvo. Então, eu tinha toda uma história profissional e como aluno, como colega. E, há pouco tempo, lá no Centro de Memória, no projeto Personalidades do Ministério Público, ele foi porque ele foi procurador-geral de Justiça do antigo Estado da Guanabara, em 1966. Então, eu convidei, e ele veio ao Rio de Janeiro, atualmente ele mora em São Paulo, e aquela agilidade mental que ele é capaz de fazer 5 coisas ao mesmo tempo. É uma pessoa... Eu só conheci uma pessoa tão brilhante, quer dizer, profissionalmente falando, né, quanto o doutor Arnoldo Valdo, que foi o doutor Jaime Leivas Bastian Pinto, com quem eu tive o prazer e a honra de trabalhar com ele no escritório, no saudoso escritório da Rua da Assembleia, que Deus o tenha. E, enfim, Arnoldo Valdo e Bastian Pinto me ensinaram a advogar, junto com Silvio Kellner, que é do Instituto dos Advogados. Fui estagiário do Silvio, o Silvio depois foi meu padrinho de casamento, e depois eu trabalhei no escritório do Silvio Kellner. Bom, e o meu mestrado, eu não vou falar muito, eu não gosto de falar muito, que cansa, a quem está ouvindo especialmente. Eu fiz o meu mestrado todo numa época que não havia Google, não havia motor de busca. Você não digitava uma coisa no computador e saía a sua pesquisa. Foi em 81, não havia internet. Computador havia, assim, como na PUC, no Banco Central, havia computadores, aqueles de rolo, mas PC, personal computer, não existia.
Então, quem existia era o seu Castorino, que foi aludido daqui a pouco. Ele era o Google na época. E ele tinha uma coisa na biblioteca do IAB que nem o tribunal tinha, nem a biblioteca do tribunal tinha isso, que era índice por assunto. Eu chegava e dizia, doutor, seu Castorino, eu preciso do o assunto XPTO. Hoje não, daqui a meia hora ele tinha 5, 6 livros e 10 artigos de revista na minha mesa. Naquela mesa que atualmente é da diretoria, de reunião de diretoria. Não é? Eu passava as tardes aqui estudando para o mestrado, que foi um excelente mestrado da saudosa Gama Filho, e o seu Castorino, ele era imprescindível. O seu Castorino não entra de férias, seu Castorino, só não faço mestrado. Não é? E depois trabalhei como assessor do também saudoso Laércio Pellegrino, que foi presidente da casa, ilustre advogado criminalista, e me chamou para implantar a auditoria de custas, porque o IAB tinha direito a um percentual das custas recolhidas pelos advogados, e os senhores contadores botavam no bolso aquilo que o advogado pagava, e não recolhia para o IAB. E aí eu implantei uma auditoria, foi contratada uma auditora, e ela foi nas comarcas, especialmente aquelas comarcas que nunca tinham pago IAB. Eu ligava para lá e dizia, mas o senhor nunca pagou. Mas o que é IAB? O que é isso? Eu disse, mas o senhor cobra do advogado. É porque está escrito aqui, mas eu não sei o que é isso. Era nesse patamar. Né? Aí, finalmente, tinha um advogado, eu contei isso há pouco, havia um contador em São Gonçalo que sabia muito bem, obrigado, o que era o Instituto dos Advogados Brasileiros, né? E pegava o que ele recolhia do advogado, que pagava o Greg, né? Greg, né? E botava no bolso e jogava nos cavalos, no Jockey Club. O dinheiro do IAB ia para os cavalos do Jockey Club. Não que eu tenha nada contra os cavalos do Jockey Club, mas era dinheiro nosso, não era dinheiro do jockey, não é? Bom, e a questão do ator. Eu faço essa leitura dramatizada por uma questão de que me dá muita felicidade ver como a gente faz muitas vezes em hospitais ou em entidades de idosos. Nós tivemos, tem eu vou contar rapidinho, numa determinada instituição, se não me engano, na Rua Lopes Quintas, nós apresentamos as nossas peças são sempre musicais, coisas alegres, né, para distrair. E quando eu cheguei, havia uma senhora catatônica, seus 98, 99 anos, assim. Ela não saía dessa posição assim, torta e parada, com a mão assim e assim. Conforme a peça foi evoluindo e nós começamos a cantar músicas da Emilinha Borba, da Marlene, dos programas da Rádio Nacional, ela não só mudou a postura, uma postura, vamos dizer assim, mais plausível, como ela começou a balbuciar as letras das músicas. Eu me lembro que eu fiz a peça com as lágrimas escorrendo, que eu vi os olhinhos dela brilhando com aquela apresentação, não é? Quando terminou, ela voltou para a posição que ela estava. Isso não tem preço. Isso não tem preço. É por essa razão que eu faço o trabalho, e fiz um trabalho, sim, para a Rede Globo de televisão, Plim Plim, fui convidado. Dia 20 de novembro vai sair, vocês podem imaginar o programa sobre o que é, porque é dia 20 de novembro, não é? Para sair um pouquinho, vão saber do que eu estou falando. É uma série chamada Falas, já houve falas sobre pessoas idosas, pessoas com deficiências, falas da mulher, não é? E agora vai ter falas, eu não posso falar porque eu tenho um documento assinado que eu não posso falar sobre o programa. 20 de novembro. É bem tarde esse programa, mas depois você pode ver no Globoplay. No Globoplay vai aparecer, né? E eu faço o papel de um magistrado. Com toga e tudo. Bom, não foi tão difícil que é bem preciso, né? Enfim, e me dá muito prazer, quer dizer, aí foi uma questão profissional, já fiz trabalhos também de dublagem, tenho trabalhos em locução, isso eu herdei do meu saudoso pai. A voz dele era muito melhor que a minha. Mas o tempo passa, tem 41 anos, né? Eu me lembro do meu nervosismo, era daquela época que eu não conseguia falar em público, que eu vim para essa tribuna falar como novo membro do IAB e eu tremia.
o copo, eu não conseguia pegar o copo de tanto nervosismo, timidez, enfim, né? E hoje estou com 73 anos aqui recebendo essa honrosa homenagem. Levi Carneiro, quem diria que Márcio Klang ia receber Levi Carneiro? Muito obrigado. Associe-se